Olá, gente! Como é que vocês estão? Um bom sábado aí para vocês. Chegamos em mais um quadro Valfré Comenta. Hoje vou compartilhar com vocês algumas técnicas de como trabalho aqui no canal para interpretação, recitação de poemas. Bom, então puxa a cadeira, senta comigo. São três sugestões que eu vou deixar aqui para vocês de como trabalho, que auxilia muito nesse processo. Não é só isso, mas são três, digamos assim, três possibilidades que nos auxilia muito na hora de trabalhar o poema, na hora de declamar o poema. Então, assim, a primeira coisa, você vai ali e vai separar o poema. Separa o poema, Separou o poema, escolheu, mas por que você quer recitar esse poema? Entenda isso. Por quê? É só para recitar ou você foi tocado por aquilo, ou aquilo mexeu com você. Então é importante que você se proponha a recitar, ou, por exemplo, um cantor a cantar, porque quando a gente faz isso, a gente está invocando a palavra enquanto força, enquanto energia. Então, assim, recite aquilo que te toca. Recite. Eu gosto muito de pensar no termo dar voz à palavra, dar vida à palavra. Então, quando a gente recita um texto, quando a gente fala um texto, a gente está dando vida àquilo que até então era apenas símbolos escritos, pensamos assim, tá? Então, a primeira dica é: observe o porquê que aquele texto te toca. Porque se você vai fazer isso só tecnicamente, ou por outras questões, pense bem se é necessário. Pense bem. Porque lidar com isso, lidar com o texto, lidar com um trabalho artístico, envolve todo um cuidado, envolve toda uma delicadeza, para fazer emanar essa poesia que está na própria obra. Então, assim, essa é a primeira dica. Tente observar, e entender, porque isso vai ser importante nas outras que eu vou estar passando, tá certo? Quem ainda não assistiu o vídeo, desse quadro, o primeiro vídeo do sábado anterior, vem cá no canal, procura aí e assiste, tá certo? Agora o seguinte, vamos à segunda dica do dia. Então, beleza, você fez essa pequena observação, entendeu? Esse texto me toca, essa letra de música, esse poema, me toca, então eu vou recitá-lo. Ok. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Você com você mesmo, vai compreendendo. Aí o segundo passo é estudar o texto. Se o texto não é seu, é de outra pessoa, então é importante esse estudo. De que época é, de que período histórico, basicamente, aquela pessoa que escreveu viveu, como que era o contexto social que aquela pessoa vivia. Entende minimamente um pouco daquilo dali, As obras desse autor, dessa autora, é importante você fazer uma pequena leitura ali da biografia desse escritor. E aí, bom, você fez esse trabalho, juntamente nesse estudo você também tem que estudar o texto, Você conhece todas as palavras que estão ali, todos os significados de cada palavra? Não conhece? Tem alguma palavra que você não conhece? Vai lá e estuda, Estuda, tenta entender palavras por palavras e, claro, entender o todo do texto que você vai recitar, para ver qual a intenção que quem o fez queria passar, Porque quando a gente chega agora na terceira dica que eu vou passar para vocês, todo o que veio anteriormente é fundamental, Qual a intenção que eu quero transmitir através desse texto, Qual a intenção que eu quero transmitir através desse texto? Então, são três dicas, aí futuramente eu trago mais dicas, mas vou deixar somente essas três por hoje, para o vídeo não ficar muito longo, para fazer com que vocês pense calmamente, porque quando a gente está lidando com um trabalho, principalmente que não é nosso, a gente tem que ter a delicadeza, tem que ter o cuidado, Então, entender por que aquele texto me toca, estudar o texto, quem o fez, para na hora de chegar
da recitação, você saber qual a intenção que você vai direcionar através do texto, né? Isso são 3 passos fundamentais. Se você seguir, entre aspas, tá, gente? Essa receitinha vai te auxiliar muito, né, no trabalho de recitação. Então espero que possa agregar no trabalho de vocês, que isso necessariamente não precisa ser só para um texto, um poema, né, mas também isso cabe, eu trago isso muito do teatro, da minha formação em teatro para esse trabalho, né, e também, por exemplo, uma letra de música, na hora que o cantor, a cantora vai ali à frente e evoca essas palavras, ele também precisa desse entendimento, né? É a mesma coisa, tá certo? E, por exemplo, isso você pode aplicar também em outras áreas do conhecimento, né? Um palestrante vai explicar um conteúdo X, ele precisa estar, né, compreendendo ali. Claro que muitas das vezes essa explicação que não é do campo que vai lidar com a poesia, que são as artes, né, vai então, né, outras áreas do conhecimento vai lidar com aquilo que é mais racional, tá? Mas enfim, ter esse conhecimento vai te auxiliar muito, né, para a intenção que você quer colocar naquilo que você está dizendo. E isso serve muito para os nossos relacionamentos diários também, né? Qual a intenção que eu estou pondo nas palavras que eu digo, né? Como que eu estou me comportando nos espaços que eu convivo. Então vale a pena também essas observações, né? Como que eu me comporto, como que eu falo, as intenções que eu coloco. Então a gente vai percebendo como que esse trabalho ele também está diariamente na nossa vida, né? Que às vezes você está diante de uma pessoa mais velha, você não está respeitando, né? Fala assim, respeita os mais velhos. Não é respeitar a pessoa em si, mas respeitar significa também compreender o período que aquela pessoa vem, né? Então muitas das vezes a gente tem que compreender o universo do outro, né, para que a gente consiga colocar-se no lugar do outro e entender minimamente o outro que seja, tá certo? Então, essas são as dicas de hoje. Outro momento trago mais dicas, né, do trabalho de interpretação de texto, tá certo? Então, para fechar, é isso, né? Busque entender por que o texto te tocou, depois estude o texto, afinco a época, o autor e etc. E por fim, vai ali pensar, estruturar quais as intenções que você vai colocar nesse texto, tá certo? Um forte abraço, espero contribuir com vocês de algum modo. Olá, espera aí só um minutinho. Olha, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo, ative as notificações, porque a gente atualmente está com 3 quadros, isso mesmo, vídeos novos sempre segundas, quintas e sábados às 11 horas. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só fazer um Pix na direção da poesia@gmail.com. Um forte abraço!